Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui um programa Construção em Valor, mais um programa em que nós chegamos até você por todos os nossos canais de audiência, pela TV Band Vale e por todas as plataformas digitais. Quero, como sempre, agradecer a sua audiência e pedir para que você continue seguindo a gente, compartilhando todos os conteúdos que a gente traz todos os sábados aqui para vocês e também distribuindo isso tudo em todas as nossas plataformas, tá? Bom, no programa de hoje nós vamos falar de algo que toda empresa, todo mundo no mercado corporativo precisa. Se você quer crescer, se você quer expandir seu negócio, se você quer fazer algo na sua empresa, nos seus negócios em termos de crescimento, em termos de escalonamento, nós precisamos do quê? Precisamos de dinheiro. Todo mundo vai precisar de alavancar, fazer um bolsão financeiro para poder crescer. Mas nem sempre as empresas sabem como fazer isso, ou quando fazem, principalmente as pequenas e as médias, acabam fazendo de forma um pouco desestruturada e sem conhecimento. E isso, obviamente, acaba afetando esse crescimento e impossibilitando que as empresas escalem seus negócios. Para isso hoje, então, nós vamos ter uma conversa muito interessante aqui no programa Construção em Valor, falando disso, dessa alavancagem financeira sobre como potencializar o seu negócio. Então você vai aprender um pouco, vai ter dicas hoje aqui no programa de como exatamente você fazer esse processo, conhecer um pouco mais como é que funciona esse mundo da capitalização, esse mundo, literalmente falando, da alavancagem, que é quando nós literalmente possibilitamos a nossa empresa de fazer todo esse processo, de fazer toda essa modelagem financeira que é extremamente importante, extremamente essencial para que os negócios possam ser alavancados. E para falar, obviamente, desse tão importante processo de alavancagem, nós estamos aqui recebendo hoje no programa o Carlos Herrera, que é CEO da Influenza, que é uma empresa especializada em fazer essa articulação, esse processo juntamente às instituições para poder trazer isso. Primeiramente, Carlos, obrigado por você estar aqui no programa Construção em Valor. Magno, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Nossa empresa ela é especializada em crédito empresarial. Então a gente está sempre buscando ou trazer o crédito para quem não tem, ou aumentar o crédito para quem já tem, ou trazer o melhor crédito, a taxa mais baixa para quem já tem o crédito. Tá, perfeito. Agora, é importante dizer um pouco aqui e a gente tentar segregar um pouco, Carlos, a respeito dessa necessidade. A gente sabe que muitas empresas precisam, todo mundo precisa de crédito, todo mundo precisa de dinheiro para poder potencializar seus negócios. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância, antes mesmo da gente falar das linhas, antes mesmo da gente falar dos tipos de possibilidades, o que uma empresa precisa para poder ela estar preparada e estruturada para poder receber o crédito. Porque não adianta a gente aqui falar sobre a importância de ter, mas sem esquecer da importância de se preparar. O que uma empresa precisa para poder, obviamente, se possibilitar a receber linhas de crédito? O ideal é ela ter faturamento, um faturamento mínimo para comportar o crédito. E é uma pergunta complexa que você fez, porque na prática, na realidade, ela tem que estar organizada ou pensar em levantar o recurso para estruturar o negócio. Sim. Porque tem que ter entrega, marketing, jurídico, finança, senão só pegar o recurso não adianta, Buscar somente o recurso, você vai adquirir o recurso e depois pode ser que ele se perca, E essa preparação também que eu falo é justamente estar organizado, que nem você falou, tem que ter um faturamento, mas isso tem que estar contabilizado, Como é que a instituição, por exemplo, vai validar se aquela empresa tem uma capacidade de pagamento, se às vezes aquilo não está contabilizado, se aquilo não está dentro do exercício fiscal, ou seja, a empresa precisa estar regular, porque às vezes você quer crescer um negócio, mas espera aí, será que o negócio está organizado ou não? Então, acho que o primeiro passo é a empresa se organizar. Tá tudo, nem você falou, não adianta também, é importante dizer para quem está assistindo, você que está assistindo, tem o seu negócio, tem sua empresa, quer alavancar seu negócio, quer estruturar a sua empresa do ponto de vista financeiro, acho que a primeira coisa também é entender o seguinte, espera aí, eu estou organizado para isso? Porque problema financeiro não se resolve com dinheiro. Não. Mas aí diga para nós, então assim,
pegando então esse contexto de que a empresa precisa se preparar, que tipos de linhas, como que funciona? Porque a gente conhece o processo convencional, mas fala para a gente um pouco sobre esse mercado de potencialização e alavancagem de crédito. Como que isso funciona, meios, possibilidades? Porque às vezes a gente fica muito no convencional, né? naquele banco, eu vou lá na minha agência, mas não é só no banco, né? Como é que pode uma empresa conseguir fazer esses níveis de alavancagem financeira? Sim, aí a gente divide um pouco por segmento. Quando a gente fala de uma MEI ou de uma ME, por exemplo, a gente tem um Banco do Povo, por exemplo, que é um crédito bacana, com carência, com taxa boa. A gente tem o que está famoso aí no mercado, o Pronamp, né? Tem um piso ali de R$15 mil e um teto de 150 mil. Porém, a gente tem empresas maiores, né? Que vai de ME para cima, EPP e o segmento middle, que a gente costuma dizer aqui no mercado. Aí a gente tem, que sai muito hoje em dia, são as linhas que o governo entra com a garantia, como por exemplo um FGI, que é um fundo garantidor do BNDES. A gente tem operações até 300 milhões, né? Ou um PEAC, que também é um outro fundo garantidor do BNDES, inclusive ele terminou, né? Recentemente, umas 3, 4 semanas atrás terminou. E aí a gente tem outras soluções com garantia de imóvel, com garantia de recebível, antecipação de recebível, de repente, para uma empresa que é bacana, opera bacana no mercado, só que ela está passando por alguma dificuldade. Por exemplo, de repente um cliente atrasou o pagamento ou não cumpriu o contrato, ela teve dificuldade de receber e de repente entrou, por exemplo, uma restrição financeira. Sim. Então a gente vem com uma solução que é fazer o risco sacado. Então a gente avalia o cliente do cliente e consegue antecipar e realizar o crédito para essa empresa. Mas tem bastante linha de crédito, né? A gente também tem uma questão que tem o banco tradicional, mas tem eu costumo dizer que são os bancos não tradicionais. Esses bancos têm muito apetite, eles não operam normalmente com agências, né? Igual nós temos os bancos aí com 2, 3 mil, 5 mil agências no Brasil, eles operam entendendo o cliente e cada instituição, né? Seja banco, fintech, securitizadora, a gente vai entender o apetite para cada operação. Tem instituição que gosta de home equity, que é o empréstimo com imóvel em garantia. Tem instituição que gosta de empréstimo com veículo em garantia. Tem instituição que gosta de antecipação de recebíveis. Tem instituição que gosta de linha que tem o apoio do governo com a garantia do governo. Cada instituição, né, ela tem assim uma inclinação para uma modalidade diferente. Então, ou seja, cada estrutura opera de um modo diferente. Então, vamos pegar de uma maneira bem explícita aqui para quem está nos acompanhando. Você citou, obviamente, o MEI, Banco do Povo, quem está começando, vai lá. Normalmente o Banco do Povo está vinculado até mesmo às prefeituras, né? A gente vê que ele está ali, em algum dado momento, ele está estabelecido ali fisicamente, dentro de uma... Porque ele é o que fomenta o pequeno empreendedor, né? Com linhas de crédito mais acessíveis, embora baixas, ali na ordem de 15, 20 mil, né? Para o cara, de repente, fazer um empresário fazer investimento. Mas aí você citou o Pronamp, né? Que já uma linha do governo também, né? Sim. Que você citou um valor aí que tem um valor mais 150, 200 mil reais, aí aquela alavancagem para, de repente, um pequeno comércio, uma pequena empresa que precisa fazer uma alavancagem, um pequeno investimento, aliás, pequeno depende da estrutura, né? Um negócio. E aí você começou a falar um pouco da estrutura de empresas maiores, né? E que são linhas. E aí a pergunta, né? Aí você citou algumas, e eu te faço a pergunta. Uma vez essas instituições não estando disponíveis de modo convencional, que são aquelas das agências tradicionais, que nem você disse, que a gente acaba indo lá até a agência para poder fazer essa operação, onde estão essas empresas? Como acessá-las? Porque daí alguém está assistindo em casa e vai fazer, tá bom, olha, eu sou aqui, eu tenho uma empresa, eu faturo 1 milhão por mês. Como é que então eu acesso essas instituições, esse dinheiro que está disponível de diversas formas? Perfeito. Hoje a gente atua num KNAI que nós chamamos de correspondentes de instituições financeiras. E aí cabe a nós, né, a gente está sensível a estar próximo dessas instituições para poder levar para o nosso cliente. Fora isso também, a gente teve a oportunidade de recentemente participar de 2 reuniões com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Sim. E lá tinha
com certeza, fundadores de instituições financeiras, e a gente tem a possibilidade de conhecer mais acionistas, investidores. Então, assim, a gente está sensível. Só para você ter uma noção, hoje nós temos aí parceria com mais de 50 instituições financeiras. Então, eu falo, eu estou sempre sensível a buscar esses parceiros, esses fundos, essas fintechs, essas FDICs, para poder oferecer para o nosso cliente. O que você está dizendo, desculpa te interromper, não, deixa eu ver se eu entendi, para traduzir isso para o público de casa e quem está nos assistindo, é como se fosse uma interlocução. Então você tem aqui todas as instituições, e essas inúmeras e dezenas que você falou de diversos tipos de fund, né? Fundos, empresas, fintechs e tudo mais que operam em determinados tipos de segmento, umas com securitização, outras que antecipação de recebíveis, como você falou, outras que usam a garantia de imóvel. E aí você está dizendo que tem aqui entre essas instituições e a empresa, é como se fosse a tua empresa, né? Vamos dizer assim, é quem faz uma articulação e que tem acesso mais direto, porque não tem uma loja física, não tem um estabelecimento. Então, como que esse pessoal aqui acessa? Então, o que você está dizendo é como se fosse vamos fazer uma palavra mais fácil de entender, um despachante, vamos dizer assim, um interlocutor. Me corrija. Você citou aí um ponto importante, porque existem alguns nomes. Tem gente que chama de assessor de crédito. Assessor de crédito. Tem colegas que chamam de correspondente bancário. Sim. Tem colega que chama de Corban. Tem pessoas que chamam de intermediador de crédito. Né? Existem alguns nomes, né? Tá na moda também o personal banker. Personal banker. Então tem bastante, né? A gente ouve aí alguns nomes. Mas a gente atua principalmente aí com a questão de correspondente de instituições financeiras e também como assessor de crédito. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora um intervalo. E é o seguinte, no próximo bloco você fica aí que a gente vai trazer aqui, continuar esse papo aqui com o Carlos, né, e explicar um pouco para você como fazer então, como que funciona esse processo a partir do momento que você precisa de uma empresa para poder fazer essa articulação juntamente às instituições financeiras. Então, fica aí que a gente volta já já com mais informações para você. Bom, pessoal, voltando aqui, programa Construção em Valor, hoje nós estamos falando sobre possibilidades de como você alavancar o seu negócio por meio de alavancagens financeiras, a importância disso. Estamos conversando aqui com o Carlos Herrera, que é CEO da Influenza, uma empresa especializada em fazer toda essa interlocução com essas instituições, não só as convencionais, mas principalmente também aquelas, como nós falamos aqui no primeiro bloco, Carlos, das instituições não convencionais e que você disse que tem muitas. Eu queria que você falasse um pouco de alguma dica, acho que é importante a gente falar disso também, porque quando a gente fala de alavancagem, assim como na pessoa física, tem muita gente que às vezes acaba caindo aí em empresas não sérias, vamos assim dizer, não profissionais, porque existem aproveitadores, né? Quando se fala de dinheiro, normalmente você encontra uma sensibilidade, uma fraqueza muito grande do outro lado. E às vezes a gente acaba vendo empresas, ainda que estruturadas, caindo, por que não dizer, até mesmo em golpes, caindo no canto da sereia, lá, e assim como a gente sempre ouve falar. Como que uma empresa pode, nesse caso, se atentar para esse tipo de situação e não cair nesse tipo de furada e de fria? Perfeito. Tem algumas informações que a gente tem que validar, né? A gente pode buscar, primeiro, quais são as certificações, né, que essa empresa tem. As instituições financeiras, algumas exigem, por exemplo, o Ancor, que apesar de ser de investimento, mas estão aceitando nesse Open Bank aí para questão para quem faz injeção de capital também, quem empresta. Tem a NEPS, que é uma certificação também que hoje o órgão que emite é a Febraban, que está junto, né, com o Banco Central. Sim. É bom fazer um contrato bem elaborado,
né? Ver a seriedade, buscar se essa empresa tem reclame aqui, se tem ações judiciais. Existe aquelas coisas de, vou alavancar para você 500 mil reais, 200 mil reais, mas você precisa me adiantar 30 mil antecipadamente. Você me ajudou, eu estava pensativo nisso. Isso não pode, tá? Vou te ajudar, mas você me adianta aqui 10 mil para eu fazer. Não. Precisa de uma taxa de abertura aqui, não. 20 mil, me faz isso porque eu preciso tal coisa. Pediu isso, sai que... Não existe. Já está fora da resolução do próprio Bacen de 2022, não faz sentido. Isso é importante para o pessoal que está assistindo em casa, porque às vezes não conhece, que nem você falou, primeiro é entender a seriedade de quem está por trás fazendo aquela interlocução, intermediação, representando as instituições, sejam elas governamentais, financeiras, fintechs e qualquer tipo de fundo para poder fazer isso. E, obviamente, às vezes, pela falta de conhecimento, conhece, pegou na internet, entrou no site e hoje tem aproveitador para tudo. Sim. Carlos, e agora, fala para nós um pouco que, assim, ultimamente, quais são as linhas, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quais são as linhas que mais tem, assim, literalmente ocorrido aí nas empresas? Tem alguma linha que é mais específica? Olha, essa linha aqui, ela tem tido bastante funding, bastante recurso, então elas têm tido, assim, uma operação recorrente. Você pode citar algumas, porque, como você falou, são muitas, né? Como que vocês fazem, assim, tem alguma linha mais específica e aquela que tem acontecido com uma maior frequência, eu diria? Tem algumas, né? Vou tentar aqui resumir. De quantidade de operação, sai muito a que são apoiadas pelo governo, né? O governo entra com 100% da garantia ou até 80% da garantia. Então, com isso, o cliente ele não precisa colocar, por exemplo, um imóvel ou um veículo, tá? Entendi. Outra operação que sai bastante é aquele cliente que está passando alguma dificuldade, é um cliente bom, mas está passando dificuldade e a gente analisa, né, o risco sacado, que a gente fala que é o cliente do cliente, sai bastante. Agora, em ticket, o que sai mais de volume são operações que têm garantia de imóvel ou de veículo. Por quê? A hora que você coloca o imóvel, você abaixa o risco da operação, automaticamente você abaixa os juros. E aí, com isso, você tem carência, até 6 meses de carência para poder pagar, e aí fica uma operação mais barata e mais atrativa automaticamente. Quando tem essa garantia. O primeiro formato que você disse aí, que é o formato quando o governo entra com em torno de 80% da garantia, obviamente eliminando, que seria aquela, poxa, eu não tenho imóvel, ou o que eu tenho eu não posso alienar, ou carro, não tenho carro, então essas linhas. São linhas acessíveis para pequenas empresas, médias empresas? Isso é possível? Porque a impressão que dá às vezes para essas pequenas e médias empresas que querem alavancar seus negócios é de que isso é muito burocrático, né? Existe essa burocracia, né, de fato, né, ou não? Ou é a falta de conhecimento ou empresas capacitadas para poder fazer a operação? Hoje está bastante acessível. No começo, um exemplo, Pronamp, todo mundo conhece. Quando liberou, tinha muita gente querendo. E aí, com isso, não deu para atender todo mundo. Só que nós estamos agora aí, não sei de cabeça, mas deve estar na sexta ou sétima edição do Pronamp. Eu acredito, eu entendo que foi fácil. É lógico para quem emite nota, porque ela é lastreada na emissão de nota, vai emitir até 30% do que você faturou no ano anterior. Então, para quem não emite nota, já não teria acesso. Talvez seria essa a dificuldade. Por isso que a gente falou no primeiro bloco. Se a empresa está de forma regular, o Pronamp é uma linha que ela subsidia, no caso, 30%, em torno de 30% do que ela faturou no exercício anterior. Perfeito. Então, se no ano anterior ela faturou R$1 milhão, ela pode conseguir até R$300 mil de crédito pelo Pronamp. Ela tem um teto, né? De 150 mil. Então, se ela faturou lá 200 mil, né, você vai conseguir até R$60 mil. Apresentando aquelas comprovações básicas, né? O balanço, né? Aquelas informações contábeis de faturamento que comprovem de que de fato ela fez isso. Obviamente a instituição, o banco, né? O Pronamp vai lá, vai cruzar a informação. Essa é uma primeira instância que você falou. Sim. A segunda que você disse aí, que é o risco do sacado, né? Que é quando você avalia o cliente do cliente. Isso. Né? Então, vamos dar exemplo. Eu sou uma empresa que eu tenho uma loja de roupa. E aí eu vendo muita roupa. Eu tenho lá 1000
clientes na minha carteira que me pagam 10 mil reais por mês, então tem um faturamento sobre aquilo. Então isso pode também ser dado como garantia e fazer uma alavancagem sobre isso? Pode, um pouquinho. Sobre os boletos que ele tem para me pagar, um pouquinho carteira. Diferente, né? Esse risco sacado ele é mais B2B. Ah, tá. Não B2C. Mas também dá. A loja, de repente, ele pode colocar como garantia o recebível de cartão, né? As maquininhas ficam ali alienadas e aí consegue fazer a antecipação. Ele consegue fazer Ou fazer um empréstimo com o recebível em garantia também. O terceiro mais convencional, que é justamente quando ele tem um bem, uma propriedade que está livre de qualquer tipo de passivo, de problema. Ó, esse aqui é o famoso imóvel está limpo, né? Não tem nada, está aqui bonitinho, o imóvel. E você citou carro, veículo. De repente alguém tem uma empresa e tem lá 10, 15 veículos, uma frota, alguma coisa. Isso também dá para ser dado em efeito de garantia para poder alavancar? Aproveitando, a gente tem uma plataforma que é muito bacana. Essa plataforma ela está integrada aí com um pouco mais de 15 instituições financeiras. A gente coloca o dado da pessoa física ou jurídica. Ela, através de API, tecnologia em nosso favor, vai cotar com essas instituições, tá? Nesse meio tempo, vamos supor que aprovou lá em 5, 6. Ela vai trazer a cotação mais baixa aprovada. Então, a gente vai ter ali uma oferta melhor de crédito e, ao mesmo tempo, a gente tem um índice de aprovação 3 vezes maior do que o mercado tradicional. Porque, normalmente, o cliente ele vai ali e ele fala com 2, 3 bancos que ele tem acesso ou tem conta, e na nossa plataforma, através de tecnologia, a gente faz isso em 30 minutos e tudo 100% seguro, digital, faz até a vistoria online. Você coloca lá o CNPJ ou o CNPF, o CPF ou o CNPJ, e você disse que ela faz uma conta dos veículos, do bem, é isso que está dizendo, ou da operação como um todo? Da aprovação com as instituições. Então, um exemplo, você tem um veículo que vale 100 mil reais ali. Entendi. A gente consegue fazer um empréstimo com o veículo em garantia, de forma 100% digital, emprestando até 90% do valor do veículo, onde a vistoria também é feita de forma digital, vem um link, a pessoa mesmo tira a foto e assina o contrato de forma digital e o recurso cai em conta. Eu sou empresário, eu tenho um veículo de valor de 100 mil reais, o carro está quitado, está livre e desimpedido para uma operação dessa. Então eu vou lá, jogo nessa plataforma que vocês têm lá, e essa plataforma ela envia para em torno de 15, 20 instituições, que em meia hora já dá uma devolutiva onde quem mais operou. Ó, isso aqui está dando 90 mil, uma taxa de X, um pagamento de tanto, uma carência de tanto para começar a pagar. É isso? É isso aí. E um outro ponto importante que você disse, tem que estar quitado sim, mas a gente trabalha com uma fintech que ela também opera com veículos financiados. É lógico que não vai pegar um veículo que acabou de financiar. Sim. Né? Mas, tô faltando aí... 20% para quitar. 20% para quitar. Ela Vamos fazer a operação. A gente faz. Que legal. Isso é importante porque, às vezes, o empresário está nos assistindo e ele não sabe como potencializar seus negócios. Às vezes ele está ali, que nem você acabou de dizer, ele tem lá uma frota que ele adquiriu 3 anos atrás, de 10 carros, mas falta um ano para pagar. E ele está apertado. E ele está apertado. E essa frota representa em torno de R$500 mil, ou seja, ele tem ali R$400 mil que ele não sabe que está disponível para ele, de repente, numa fintech que faz essa operação. Perfeito. Ou seja, às vezes está ali, literalmente, perdendo a oportunidade e, por que não dizer, tendo uma dor de cabeça, né, para não conseguir evoluir com os seus negócios, né? Então, essas são as linhas mais práticas e comuns que têm acontecido aí nas operações que vocês têm trabalhado. Sim, e não só isso. A gente tem buscado inovar, por exemplo, linha de Finame, BNDES, BNDES, porque normalmente nos bancos tradicionais, a hora que entra o spread do banco, que é o lucro do banco, fica inviável a operação. Às vezes fica mais vantajoso eu fazer um empréstimo com imóvel em garantia no banco do que eu fazer um BNDES no próprio banco, por causa dessa questão do spread. Sim. Então a gente tem buscado instituições que tenham um spread mais baixo, para que de fato o empresário tenha acesso a um crédito barato e dá uma diferença. Por exemplo, lá tem uma taxa normal ali que vai dar 16% ao ano, por exemplo, num home equity, que é um empréstimo com imóvel em garantia. Sei. A gente luta, né, para chegar, de repente, surpreender o cliente e fazer um BNDES com taxa de 7% ao ano. Dá uma diferença muito grande. Você acha que isso tem a ver com o aumento da competitividade e a disponibilidade de crédito por mais players, por mais pessoas, por mais empresas? Porque antes você tinha o crédito mais concentrado. O
crédito ele está aumentando, né? Ou seja, tem uma oferta maior de crédito, né, de ativos, ou seja, empresas que oferecem esse tipo de crédito também, que nem você acabou de falar de uma fintech que faz empréstimo, mesmo se o carro tiver uma parcela lá financiada e alienada. Ou seja, é algo que talvez quem está assistindo fala assim, nossa, eu não sabia disso. Então, você acha que isso tem a ver com esse aumento de empresas, vamos lá, de players fazendo essa operação? Isso parece meio óbvio até o que eu estou falando, mas tem a ver com isso? Ou seja, mais empresas operando? Com certeza, você já perguntou e já respondeu. E não é só isso, tem a ver também com as resoluções e as novas normas do governo que tem permitido, né, e tem diferenciado o que é um banco digital, o que é uma fintech, o que é um fundo, o que é uma FDIC. E aí isso traz... São regulamentações diferentes. São regulamentações diferentes. Antigamente, né, eu nem sei te dizer a parte técnica disso, sei. Mas para abrir um banco hoje precisa de um capital muito grande, né, precisa de ter patrimônio, precisa comprovar. E aí com essas novas oportunidades de fintechs e tudo mais, trouxe aumentou a oferta. Né? Sim, porque acho que disponibilizou a abertura para que novas empresas possam operar, mas você citou uma coisa muito importante, né, que é a legislação. A partir do momento que a legislação, né, e a própria FEBRABAN permitem que novas empresas, fundos venham, mas a regulamentação foi muito importante. Porque você Perfeito. não... eu tenho dinheiro, quero emprestar para o mercado, mas se viesse como banco convencional, é uma regulamentação. Mas quando você diz que há uma diferenciação disso, obviamente acaba atraindo oportunidades para quem quer fazer esse tipo de negócio, né? Perfeito. Pô, Carlos, que legal, bom saber. Eu acho que, tenho convicção de que todos esses esclarecimentos, essas informações que você trouxe aqui para nós, para a nossa audiência, seja ela que está assistindo na TV, no Spotify, ou que está vendo nas redes sociais, eu acho que abriu uma luz, né? E depois você que está assistindo aí, você que está acompanhando, quer falar com a gente, quer entrar em contato conosco aí, pode acessar o nosso WhatsApp aí, fala, olha, tenho uma dúvida, eu queria saber como é que eu faço para potencializar minha empresa nisso, naquilo, eu tenho uma frota, fiquei com uma dúvida, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp que a gente está deixando aqui na sua tela, né? Para que a gente, de repente, pegue a sua dúvida, inclusive possa até passar para o Carlos aqui, que é o especialista, e vai entrar em contato com vocês para poder dizer, olha, como fazer com essa ou aquela operação, porque de fato, é muito importante ter uma empresa especialista para poder ajudar nesse sentido. Carlos, obrigado pela sua presença aqui e esclarecimento. Tenho certeza, como eu disse, que agregou muito para a nossa audiência. Eu que agradeço você abrir seu espaço aqui, você confiar, né, na gente para estar aqui falando para o seu público. É um prazer imenso. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito aqui e continue abençoando. Obrigado. Bom, esse foi o papo que nós tivemos aqui com o Carlos Herrera, que é CEO da Influência, que é uma empresa especializada em fazer toda essa intermediação para alavancagem de negócios. Né? Isso é muito importante no seu quesito financeiro, tá bom? Agora a gente vai ao nosso quadro Dicas de Valor. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Herrera, sou assessor de crédito e no Dica de Valor de hoje eu quero trazer uma solução que eu espero que seja realmente relevante para você que tem enfrentado dificuldade para adquirir um crédito. Você sabia que é possível fazer empréstimo com veículo em garantia mesmo que o seu veículo não esteja 100% quitado? Sim, é possível. Existem hoje algumas instituições financeiras que têm trazido essa solução de forma 100% online, rápida e segura. Pesquise. Espero que essa dica tenha te ajudado. Um forte abraço. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Bandivale. Quero agradecer mais uma vez você está comigo nesse programa, você está comigo toda semana aqui falando um pouco de construção, entregando muito valor para você. Espero vocês no próximo programa.